E aí, estamos ao vivo, Marçal na área. Tem uma convidada aqui, inusitada no TitiCast hoje. É a Pietra. Se apresenta, Pietra, seja bem-vinda. Muito Toca obrigada aí pelo convite, É adorei nóis. estar aqui. Obrigada, tô adorando. Prazer. Ó, esse podcast, ou sei lá o nome que você vai chamar, cast, esse negócio vai dar uma mexida com você. Eu tenho certeza que você vai compartilhar. Eu chamei a Pietra e falei assim, ó, vamos rasgar o verbo aqui. Vamos falar do jeito que o Brasil tá hoje, como é que tá a mente humana, como é que tá os homens, como é que estão as mulheres, Pais de pet. os pais de pet. Então, esse é um grande momento, né? Você que está assistindo, para aí o que você está fazendo. Algumas coisas você vai precisar de anotar. Inclusive, a Pietra tá ali com um caderno e uma É caneta uma ali. mania que eu tenho de ir falando e anotando as coisas. Coisa boa. Às vezes não dá certo. Para a galera aqui da minha audiência que não te conhece, se apresente, por favor, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Pablo. Meu nome é Pietra Bertolazzi. Eu acho que as pessoas me conhecem geralmente pelo meu trabalho enquanto comentarista política, né? Eu passei um período na Jovem Pan, saí no começo do ano e venho falando bastante sobre relacionamento, comportamento, sobre cristianismo principalmente. Eu acho que tudo que eu falo hoje remete à minha fé. Então, baseado no que eu acredito, né, enquanto cristã, eu venho falando muito sobre tudo, né? Sobre comportamento no geral, né? Sobre como mulheres se portam, sobre como os relacionamentos se dão hoje. E isso eu reparo que tem mexido muito com as pessoas, né? Talvez as pessoas não estejam tão preparadas para ouvir algumas verdades difíceis sobre ser uma cristã nos dias de hoje. Né? As pessoas gostam muito de verdade com açúcar. Isso. Então, parece que quem tá falando a verdade como ela a pessoa se torna Radical. grosseira, radical, extremista e tudo mais, né? Sim. Me fala uma coisa, já que você tocou nesse assunto sobre cristianismo, é nítido ver a energia que você tem, né? Eu acho que é uma parada recente isso. Como é que era essa Pietra antes dessa conversão? Porque tem gente que te persegue por causa da política. Uhum. Mas a política não persegue tanto igual o cristianismo. Eu sou prova disso. Sim. Como é que você era antes? Quantos anos você tem? Eu tenho 37 anos. Eu me converti há 2 anos e meio. 2 anos e meio, é isso? Um pouco mais. Foi no começo de 2020. Sim. Começo de 2020. E antes disso, assim, já tinha acontecido uma grande mudança na minha vida depois que eu virei mãe, né? Minha filha nasceu em 2018. Então, a minha vida já mudou bastante ali, mas... Como é que é o nome dela? Estela. Estela. Né, de 4 aninhos. Mas depois que eu aceitei Jesus e que... depois que eu, enfim, mudei a minha conduta em relação à minha fé. Porque antes eu também me dizia aquela católica meio ecumênica, meio... A católica que vai no centro espírita, que usa o olho grego de pingente, né? Que vai na cartomante. Eu era essa pessoa. Vai na meditação budista, né? Que é aquela... Eu era brasileira, né? Eu era brasileira. Muitas culturas num lugar só, né? Isso, exatamente. E aí depois que eu entendi o que era a fé e o que era aceitar Jesus e quem era Jesus, né? Porque antes, se você pergunta para uma pessoa dessa hoje em dia se ela é cristã, ela vai falar que sim. Ela acha que o simples fato de crer que Jesus existiu a torna cristã. Ela não entendeu que ela precisa saber e aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador para que ela se torne uma cristã, exato. E ter isso no lifestyle, né? Total. Aqui tem uma pessoa, então, das poucas pessoas que existem que não satisfeita com perseguição política, agora é perseguida também por ser cristã e perseguida por falar a verdade. Porque tem gente que é cristão, tem posicionamento político, mas não é perseguido. Por quê? Porque não fala o que precisa ser falado. Porque também a gente vive naquela cultura do Deus do amor, né? Ah, mas Jesus veio aqui para amar e para trazer paz. Mas vai não, mandar todo mundo pro Jesus inferno, veio... senão você só sangue. Te explicar uma coisa. Então, Jesus veio para separar quem vai pro inferno e quem vai pro céu, né? A gente vai falar para falar a verdade, né? Não é bem assim, né? Então as pessoas têm essa imagem do Jesus hippie, né? Eu até postei isso esses dias. E o que você achou da sabedoria da Xuxa de querer reescrever a Bíblia porque ela é cheia de ódio? Olha, eu prometi pra mim mesma que eu não falaria mais de ninguém, de nenhuma persona, né? Mas a Xuxa, mandou mal, né? Mas quando que ela não mandou, né? Quando você vê uma pessoa comportada assim, tomam vários processos sobre o opinião. Você vê, né? Você vê que a gente fica... Eles castram a gente. Você sabe o que vai acontecer? Tem gente que não importa com a declaração dela, tem gente que acha uma besteira e tem gente que fica apavorado. Eu vou te falar sobre o futuro, você que está assistindo.
O futuro, né, com essa singularidade toda, com essa inteligência artificial toda, com gente tentando controlar politicamente a rede social e tudo mais, ninguém vai tocar na Bíblia. É inaceitável. Mas não vão deixar seu algoritmo subir se você mexer com isso. Vai ser um discurso de ódio mesmo. Mas já é, né? Não, mas não é travado. Então, você postar algo, vai ser assim, igual aquele negócio de fake news. Tipo, isso aqui contém coisa sem contexto. Você vai postar alguma coisa da Bíblia e vai ser um negócio que vai ser automaticamente atacado. Então, se prepara, porque... Não, o meu perfil já caiu, inclusive, uma vez, porque as pessoas me perguntaram, mas também, né? Eu também, olha que leiga eu. Alguém me perguntou a respeito da homossexualidade perante a Bíblia. Bom, uma vez que alguém me pergunta o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, você responde o quê? Conforme a Bíblia fala. Sim. Então, alguém me falou, o que você pensa... Não, perdão. O que o cristianismo fala sobre a homossexualidade? E aí eu meti lá um Romanos, não sei o quê, Apocalipse e tal. Romanos fala e Apocalipse. Paulo era duro, né, em relação a essa pauta, mas... E Apocalipse também tem bastante. E aí eu meti lá uns versículos e aí veio o movimento LGBT, assim, me cancelando ferrenhamente, e aí denúncia, até que caiu meu Instagram. Essa foi a primeira vez, ou segunda, que eu perdi Instagram agora. Tem uma coisa interessante que está acontecendo hoje, eu quero só chamar a atenção, eu não quero confusão, a Pietra também não acordou hoje para ter mais uma confusão, mas a gente tem algo no nosso coração que é fazer você pensar, e isso é dolorido, pensar dói. Eu queria que você comentasse, se você estiver assistindo ao vivo aí, ou ao vivo não é, porque nós estamos gravando, mas se você estiver assistindo no YouTube, dá para você agora ao vivo comentar, você no ao vivo aí no comentário. Comenta assim, ó, pensar dói. Então, isso gera dor de parte de algumas pessoas. Mas vamos parar para pensar uma coisa. Você fala de branco, não tem problema nenhum. Você fala de negro, você é racista. Você fala mal de branco, não dá, não, tá tudo bem. Agora, o magro você pode fazer piada, você pode falar tudo, não tem problema. O gordo não pode. Você pode falar mal de direitista, de gente de direita, mas de esquerda você é fascista. Eu não consigo entender. Na verdade, eu consigo, tava falando para Petra antes, um dos livros que eu publiquei, sobre política, que é a Destruição do Marxismo Cultural, não faz sentido nenhum, tanto que o mundo está de cabeça para baixo. Só que vocês que doem, essa coisa desse movimento do pensar dói dentro de você, você tem até medo de abrir a boca. Então você vai ver alguém aqui que realmente responde processo por opinião, aí você fala, que país é esse? Onde você fala e tudo que você fala por um grupo não pode, o que você fala por outro pode. A gente sabe, né? Ou você escreveu um livro... desculpa, eu te interrompi. Não. Você, por exemplo, falou de algo que a Bíblia diz, certo? Agora, se alguém falou ao contrário de hétero, não tem problema nenhum. Você pode fazer piada, você pode esculachar, você pode bater, você pode fazer tudo. Então, assim, o que é o problema? A gente não quer confusão, mas a gente quer que você pense. Pensar dói. Pensar dói. E dói no bolso de alguém que começa a pensar e falar. E começa a doer, porque tem gente que fala, então o mundo tá desse nível agora? Tá. Então também nem vou dar mais minha contribuição. Vai ser a geração em que os que amam a sabedoria vão ficar calados e vão deixar os que têm tolice falar sem parar. Perfeito. Me fala uma coisa. Qual que foi a sensação, se você quiser comentar outra coisa, fica à vontade. A sensação de um dia chegar um processo de opinião, assim, você falar algo que você foi correto, verdadeiro, e lá vem a pessoa te cobrando uns 20 mil lá, não sei quanto que cobrou. 50 mil. 50 mil. Eu já imaginava que isso fosse acontecer, a primeira vez que aconteceu, mas... E era engraçado, porque muita gente me perguntava, nossa, e quantos processos você tem? Eu falava, mas ninguém nunca... Que loucura é essa de processo? Como assim processo? Por falar o que eu falo? Mas por que querem me processar pelo que eu falo? E aí um dia veio o processo, de fato, né? Eu já estava na Jovem Pan. E aí, quando chegou, eu falei... assim, eu vi uma movimentação no Twitter da galera falando, tem que processar essa aí, ela não pode falar isso, né? Os ditadores do Twitter. Ela não pode falar isso e tal. E aí eu recebi, e na hora, a sensação é tipo assim, vá, ninguém vai levar... Só que aí você vê lá o TSE, né, julgando. Endereçado ao TSE. Aí você fala, Tribunal Superior Eleitoral, eu nunca fui filiada a nenhum partido. Tipo, o que é isso? O que está acontecendo aqui? A sensação é essa. O que está acontecendo aqui? Primeira negação, não, isso aqui é piada. Aí você fala, não, TSE. Aí você fala, não, mas não faz sentido porque eu não sou filiada, não tenho nada a ver com eleição, com nada. Eu só comento. O meu trabalho é comentar sobre política. E aí você vê que é isso mesmo. É isso mesmo. Quando você fala algo que não endosse
que não corrobore a narrativa dessas pessoas, eles vão te tolher. Eles instrumentalizam o sistema jurídico, então eles te sufocam economicamente, né, através do poder jurídico. Depois, se não dá certo, eles te sufocam através das militâncias na internet. Eles te sufocam te calando através das redes sociais. Então, eles te derrubam. Se eles não conseguem te derrubar através do judiciário, eles fazem movimentação de denúncia em massa até que teus perfis caiam. Então, eu já perdi 5 perfis. E a sensação é falar, bom, eles estão ganhando. Eles estão ganhando. Mas... Não dá vontade de desistir de falar dessas coisas? Eu falei um pouco sobre isso hoje, numa live que eu fiz na hora do almoço no meu YouTube. Eu falei... Porque, assim, uma vez que você tem Deus no centro da tua vida, você não faz isso como um fim. Você coloca Ele no centro de tudo. E não tem como você... Uma vez que você coloca Deus no centro de tudo, não tem como você agir sem que as coisas tenham... Sem que as coisas... Tem uma conotação espiritual. Então, assim, na verdade, o que acontece é um meio para um fim, que é falar o que eu acho que tem que ser falado. E eu não estou pela militância, eu não estou para ganhar... Assim, muita gente me segue achando legal que eu vou lá na Paulista e cala a boca de um monte de feminista, que eu lacro em cima de esquerdista e tal. Isso realmente é um esporte legal, esse lacrar em cima de esquerdista. Mas isso não é um... Isso é um entretenimento, entendeu? O meu foco está longe de ser esse. O meu foco é falar sobre as coisas que eu acredito. Já conseguiu converter um esquerdista? Não. Então não dá ROI, caramba. Não dá. Assim, eu acho que o objetivo desses debates que a gente faz, que faz tempo que eu não faço, aliás, é você provar para o público o quanto aquela pessoa está falando besteira. O lacre, nesse sentido do debate, no sentido de... Tá vendo como eu deixei esse cara sem resposta? Porque ele não sabe o que está falando? Então, quem defende essas pautas está falando besteira. Olha aqui, eu trouxe fatos. Por exemplo, tem uma besteira gigante, né? Tava lá debatendo os 2 presidenciáveis do segundo turno, e um deles fala assim que o Movimento Sem Terra é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Eu entrei, né? O meu Instagram caiu também dessa vez. O pessoal do MST, o Boulos me postou, e aí o pessoal do MST... Não pode falar nome, né? Pode. Então, aí esse cara me postou, e aí as pessoas começaram a me cancelar, e aí caiu, eu perdi um perfil nessa época. Engraçado é que eles falam, maior produtor do Brasil. Aí você pega o volume, a volumetria inteira de produção, né, de arroz do Brasil, o que eles estão fazendo é muito significativo, 0,15% não alimenta nem um dia da população brasileira. Não alimenta nem algumas horas. Nem algumas horas. Mas isso serve para brand, todo mundo caiu, porque ninguém quer checar a informação. Caiu, e assim, e te falo, e como isso foi como pegaram no meu calo, porque aí, o que sai na manchete? Comentarista política é desmentida ao vivo a respeito por ter falado que Lula mentiu. Aí você fala, não, mentirosa, vocês não vão me chamar. Aí eu passei uma semana falando com tudo que é gente do agro, o IRGA, o Ministério do não sei o quê. Assim, eu me dediquei uma semana aí a fundo. Se pergunta qualquer coisa de arroz, eu sei bastante. Mas isso para falar... liguei lá no instituto que segundo... E aí, olha a loucura. E olha como a mídia funciona. Olha como a mídia é instrumentalizada também para favorecer mentiras da esquerda. Segundo essas pessoas, e segundo o site desse pessoal... Ai, meu Deus, eu vou cair de novo. Bom, tudo bem. Segundo o site desse pessoal, eles são os maiores produtores de arroz orgânico. Só que eles falam isso baseados em uma reportagem da BBC de 2000 e... sei lá atrás, de alguns anos atrás. Só que eles falam isso baseado nessa reportagem, e essa reportagem fala que o IRGA, lá do Rio Grande do Sul, dá esse dado. Quando você liga para o IRGA e fala, que legal, vocês então deram esses dados baseados em uma pesquisa que vocês fizeram, vocês poderiam me mandar esse estudo? Eles não te mandam por quê? Porque nunca existiu esse estudo. Né? Simplesmente não há esse estudo. Não existe um órgão que pesquise e que faça... Você foi atrás porque te chamaram de mentirosa. Liguei, exatamente. Falei, não. Agora... E aí você vai atrás, e aí, de fato, não existe um órgão que faça essa pesquisa. Essa pesquisa nunca foi vista, nunca foi feita. O que aconteceu foi que uma repórter militante da BBC, na época, que era amiga entrosada lá no Rio Grande do Sul, que era uma repórter do Sul, inclusive, pegou essa informação de algum amigo, sei lá o que aconteceu. Ela pescou essa informação, ou não sei, porque, de fato, a pesquisa não existiu. Ela publicou isso na BBC... Aí o MST usou isso como argumento de autoridade para embasar uma narrativa. Aqui ninguém nem estuda, Exato. Ninguém confirma nada. E veio da BBC, é só engolir. Está na BBC é porque é verdade. Então, exatamente. Me fala uma coisa, você tem esperança que o Brasil melhore? Não. Melhorar, eu acho que assim...
para melhorar, precisaria acontecer uma coisa muito catastrófica pra gente começar do zero. Cuidado. Não, perdão, não tô jogando... Não tô falando, sei lá, arrebatamento. Tá brincando. Eu acho que catastrófica no seguinte sentido, é assim, a gente vai sentir na pele o que é ter a esquerda no poder por muitos anos agora. Com a versão 4.0, né? Com a versão 4.0, com todo o judiciário alinhado, mídia. Então, assim, o trabalhador comum, que ali às vezes foi uma vítima de uma narrativa esquerdista que votou na esquerda, agora vai sentir na pele, daqui a poucos anos, o que é viver num país de esquerda. E aí vai ter que acontecer uma comoção. Né? E aí podem acontecer duas coisas. Ou vir uma ditadura, e aí ninguém mais dane-se que você está achando ruim o teu voto passado, agora é isso aí. Ou vai acontecer uma comoção de verdade. Me fala uma coisa, você acha que as pessoas arrependeram de votar no Luiz? Olha, hoje, inclusive, eu vim com um motorista de Uber que, aliás, teu fã, nossa, foi tão legal ver ele falando de você. Ele falou, nossa, tem dia que eu acordo triste, aí eu ouço o Pablo Marçal e aí dá vontade de levantar, nossa, me emocionou, assim, foi muito legal. O Ailton, se estiver vendo, abraço, um abraço para Ailton. Qual que foi o pecado dele? Votou no Lula. Votou no Lula, você acredita? Como é que ele gosta de mim e vota no Lula? Então, eu falei, ele falou, porque meu pai... O cara acordou só um dia. Exato, mas ele falou de algo... Claro, é sempre um... E a esquerda, eles são muito maquiavélicos, né? Eles pegam no âmago da pessoa. Ele me contou que teve alguma situação relacionada ao pai dele, que algum auxílio emergencial que o PT estava prometendo, alguma coisa assim, fez o pai dele convencer ele a votar no... Uau. E o pai dele precisava disso, alguma coisa. Arrependeu, já está arrependido, assim, que ele certamente. Falou? Ailton, o que você falou, Ailton? Ele falou, não, eu tinha votado no Bolsonaro antes, daí nessa, meu pai me falou, aí eu fui lá e tal, mas já tô vendo que... acho que ele tem porte de arma, né? Ele vai precisar agora refazer, aí começa a aparecer as coisas, né? Me fala, de verdade, você acha que o Bolsonaro ganha porte de novo? não, perdão, enfim. É o CAC. É o CAC. Você acha que o Bolsonaro ganha mais uma vez? Gente... Olha, o Pablo... Tá difícil falar sobre... Não é que tá difícil, é que eu acho que o PT vai ficar uns 20 anos agora. Eu acho que ninguém tira o PT do poder agora. Então, vamos marcar um podcast daqui 20 anos. Você vai estar com 57, eu vou estar com 56. A gente fala esse final aí. A gente pode. Se a gente puder ainda falar, né? Daqui 20 anos. Boa. Mas não vai poder falar, não. Vai estar bem arquitetado se alguém não fizer alguma coisa. Sim. Mas por que você acha que o Bolsonaro não ganha? Não por não ter apoio popular. Então, acho que você entende. Eu acho que o nosso sistema... é complicado. É o primeiro podcast por códigos. Você vai ter que olhar no olhar, na feição, nas microexpressões faciais e ter que decifrar esse negócio. Você que está ouvindo por áudio, eu convido você aí no Spotify, sair do Spotify e ir pro YouTube, que tem esse mesmo podcast no YouTube. Senão você não vai pegar os códigos. Agora, a partir de agora, os códigos são microexpressões faciais. Como é que eu posso colocar de uma outra forma? Eu acho que se a gente pudesse confiar em quem conta os votos, a gente poderia acreditar numa eleição do Bolsonaro futuramente. Mas eu não acho que a gente possa confiar nas pessoas que contam o voto. Certo. Vamos lá, agora eu vou fazer um ping-pong, senão esse negócio aqui vai perder meu canal. Vai lá. Vamos no ping-pong. Você faz uma pergunta pra mim e eu faço pra você. Se quiser, pode perguntar qualquer coisa. Nossa! Olha, você não faça aí. Vai lá, pode perguntar qualquer coisa. Vamos lá, de cristianismo, a política, qualquer coisa. Tá. Eu vou pra uma outra linha agora, então vai. Fora da política, porque é um assunto que eu tenho gostado muito de falar a respeito. Eu vi, bisbilhotando, que a sua mulher acabou de tirar o silicone. Sim. Faz pouco tempo. E eu achei isso muito legal, porque é muito contracultural. E eu achei muito legal vocês exporem esse fato, vocês falarem sobre isso, porque... eu venho falando nisso, né, sobre como as mulheres têm a tendência a buscar subterfúgios para se tornar mais femininas, mas que não necessariamente a tornem mais femininas. Né? Porque aí eu venho falando da conexão com Deus e tal. E o que levou... na verdade, seria uma pergunta para tua esposa, mas como assim, vocês devem ter chegado nessa decisão juntos. E aí vocês têm alguma coisa a ver com espiritualidade, com a forma como vocês acham que uma mulher deve cuidar do próprio corpo? Qual que foi a primeira coisa é que é o seguinte, você imagina uma indústria da beleza sem internet, sem tráfego pago, sem televisão. Você acha que as pessoas usariam esse negócio? Não, perfeito.
Então, você vê, por exemplo, Hollywood. Se não tivesse Hollywood, ajudaria bastante em não ter stand de divórcio. Porque a cada 10 filmes, 9 tem patrocínio de divórcio. Os brasileiros, então, não precisa nem falar. É 10, 10, né? Cada 10 filmes patrocinam isso. O que aconteceu? Sendo bem verdadeiro. Esteticamente é maravilhoso. E né, as pessoas não têm nem freio. Tem gente que tem problema de coluna colocando 500 ml de silicone, né, no peito. Em cada peito. Vai ficar com 1 litro lá, parecendo uma vaca leiteira. Mas tudo bem. A grande verdade é os impactos. A gente, como sociedade, a gente é muito inocente. A gente vê algo novo e quer fazer. Só que não sabe o impacto, não testou isso. Nem vou tocar num assunto aí que pica a pele. Uma média normal, né, para esse tipo de assunto leva 14 anos para ser testado e aprovado. A gente foi submetido a uma situação pitoresca, né, falando em códigos aí para não ter problema. O que acontece? A Carol foi aprofundar, estudar isso e foi perceber que algumas coisas que ela tinha de saúde não tinha nenhum tipo de diagnóstico. E aí sempre esbarrava nesse assunto. Eu fui o primeiro a ficar resistente. Falei, ó, isso aí não tem nada a ver, isso é besteira, isso é um outro movimento para os caras ganhar dinheiro para arrancar. Foi mais caro para tirar do que para colocar. Imagina. Então, só que ela foi trazendo argumentos e a gente decidiu isso juntos. E foi muito dolorido para mim, pra te falar a verdade. Submeter a cirurgia, ter que fazer isso, porque a promessa era não precisa tirar nunca, quando foi colocado há 10 anos atrás. Só que quando ela percebe que tem coisas, lacunas na saúde da mulher, principalmente isso, que estão sem respostas, peraí, eu coloquei algo aqui dentro, esse algo pode estar conduzindo a uma falha na minha saúde. Então foi a saúde em primeiro lugar. Então ela é uma quadrigesta, né? São 4 filhos. Ela, de toda forma, se ela fosse defensora de silicone, ela iria trocar, mas ela percebeu o seguinte: por que eu não me aceito? Por que eu não aceito quem eu sou? Né? A forma que eu sou. E isso é muito pesado, porque não é só eu tirar, você tem que reprogramar a sua cabeça. Não é assim, arranca isso aqui. Mudar armário, às vezes. É, né? mudar a roupa. Mas isso é o de menos. O negócio é se aceitar. Então é uma fase difícil de tomar, difícil de tirar e difícil de reconfigurar a cabeça. Eu fico vendo um prejuízo emocional que essa geração tem. Do tanto que eles são apegados, como que essas pessoas fazem coisas sem estudar. E a gente, sim, se pudesse, não faria isso, não teria feito. Né? Então, assim, o âmbito espiritual do negócio a gente precisa de mais de coisas, né, para mudar o nosso exterior, sendo que o lado interior é que precisa de mudar. O exterior não é tão importante como a gente imagina, só que todo mundo começa por fora. Isso, perfeito. Então, vocês estão assistindo, vocês podem ser defensor de qualquer coisa, mas é muito difícil defender algo que você não sabe o que está prejudicando, o que está fazendo. Tem gente com problema de articulação por causa de silicone. Nossa. Aí criaram a modalidade de doença do silicone. Só que aí, é claro, o mercado vai ganhar muito com isso. Né? Eu fiquei assustado. Tipo, foi 3 vezes mais caro para tirar do que para colocar. Só que aí eu começo a entender por que a gente põe tanta coisa na nossa vida, por que a nossa vida, para ser boa, tem que ter tanta influência de terceira, de estética e sabe esse tanto de coisa. Então foi um grande aprendizado. E ela não quer ficar oprimindo mulher para tirar, não. Ela falou, ó, eu vou falar, isso é a minha posição. Sim. E a posição é uma posição contrária ao que o movimento mundial faz, né? Só que ao mesmo tempo tem gente que é 100% contra. Você vê uma feminista, ela não rapa o cabelo do subaco. Né? O sovaco dela é cabeludo, ela tem bigode. Ao mesmo tempo tem a mulher que exagera na estética, tem gente que quer virar macho. E a verdade é o seguinte, cada um é livre, faz o que quer. Sim. Mas essa parada do silicone... tuas regras. A parada do silicone tem a ver com falha de saúde. E a gente não sabe explicar. Mas eu nunca tinha ouvido falar de nenhum caso como o de vocês. E que legal saber o motivo também. Não, tá uma onda gigantesca. Porque tem pessoas que estão com problema de saúde sem explicação. A doença do silicone pode ser 50 coisas. Muitas coisas para falar sobre isso que você acabou de contar. Assim, uma delas é Hollywood, né? Se a gente tivesse a noção de quanto Hollywood prejudicou a nossa geração, a geração dos nossos pais já, né? Então, assim, várias premissas nas quais a gente cresceu acreditando, que nossos pais acreditaram, já são hollywoodianas e foram claramente... Como é que eu posso falar? Foram claramente uma artimanha ali de uma engenharia social. Manipulado, exatamente. O storytelling é a principal ferramenta para governar. Storytelling. Criar um contexto e todo mundo acreditar naquilo. Os Estados Unidos é potente por causa de storytelling.
Sim. O storytelling funciona, eles arrecadam dinheiro com isso e investem em guerra, investem em qualquer coisa que eles quiserem. Nossa, olha, tudo é storytelling, verdade. tudo começa Não nisso. tinha pensado nisso. A cabeça do esquerdista é justamente o storytelling. Eles querem um negócio. Eu vi até um negócio muito engraçado que um cara foi expulso da biblioteca porque ele pegou os livros de comunismo e colocou na área de ficção. O cara ficou puto e expulsou. Genial. Então, o que acontece? As pessoas, elas gostam de ser enganadas. Vocês estão ouvindo? Vocês têm que saber a verdade. Vocês gostam de ser enganado. E é mais fácil enganar uma pessoa do que falar para ela que ela foi enganada. Então, você olha... Nossa, que bom isso. Você olha a cabeça de um esquerdista, por exemplo, ele entrou num storytelling. Eu vim de escola pública, eu estudei em escola pública, vim de baixo, da periferia. E aí acontece o seguinte, eu lembro do meu professor enfiando na minha cabeça quem era Karl Marx. Esse professor está lá até hoje, dando aula de filosofia na escola pública. Eu visitei ele na campanha política. Fui lá na escola, ele estava lá. Mesmo? E eu falei, só tem uma diferença do Pablo que você deu aula com o Pablo de hoje. O Pablo de hoje é muito rico e muito próspero e essas ideias que você pôs na minha cabeça não funcionam. Ele ficou puto. Nossa. E ele, não, a mais-valia. Eu falei, cara, esse papo é de doente. Esse papo é de gente que tem bloqueio com paternidade. Esse papo é gente anticristã, anti-judaísmo. Esse papo não existe. Então, depois que você começa a prosperar, o sintoma daquela besteira começa a sair. Mas você tem que sair também do ambiente. Porque se você prospera só em dinheiro e não em ambiência, você vai continuar replicando aquela besteira. Então, tem gente que pôs silicone no peito, tem gente que pôs no cérebro. Porque tava cheio de buraco, vazio. Gente, vários cortes do Pablo. Muito e bom. tem gente que põe silicone no cérebro. Então, o cérebro dele, o máximo que consegue é mexer para um lado e para o outro. Mas tá lá, siliconado. Ou seja, colocaram uma configuração mental e não consegue, o cara não consegue pensar. Acabou o pensamento. Agora eu tenho uma pergunta para você. Nossa, muito bom. Vamos lá. Me fala uma coisa. O que você acha do homem dessa geração, assim, na lata? Do pai de pet. Olha, eu acho que da mesma forma que não está fácil para uma mulher ser uma mulher, até porque, como a gente estava falando, somos todos bombardeados por Hollywood, por conceitos extremamente nefastos, né, anticristãos, e anti tudo que é belo, bom, justo e moral. E a gente acaba incorrendo em erros terríveis. Sim. Né, em relação à nossa conduta, à forma de agir, inclusive em relação a ser mulher mesmo, né? Homens também, eu acho que naturalmente o homem ele é um pouco resistente a isso. E por que os homens demoraram um pouco a internalizar toda essa imoralidade da sociedade, ao meu ver, tá? Não estou falando que sempre tem aquela que fala, mas homens sempre sim, sempre existiram homens mau caráter, sempre existiram mulheres mau caráter, não é e sempre vai existir, enquanto tiver sempre terra. Vai existir, exatamente. Enquanto tiver esquerdinha, tô brincando. O ponto é, um homem comum, para o afegão médio, vamos falar do afegão, do pessoal da Dona Maria, o seu Joaquim, tá? Esse pessoal, nesse pessoal, a imoralidade demorou mais para chegar no homem. Por quê? Porque Deus, eu até falei sobre isso recentemente, né? O pecado original, assim, Deus, o diabo colocou Eva para convencer o Adão a pecar, né? Então, o que a esquerda faz? Intencionalmente, ela primeiro deixou a mulher, ela fez a mulher acreditar em várias mentiras. Então, ela primeiro fez a mulher acreditar que a mulher tem que ser independentona, que ela tem enfim, que ela não é obrigada a ser mãe, né? Então, ela demonizou a maternidade, demonizou tudo que é de mais divino na vida de uma mulher. E, pensando dessa forma, a mulher se tornou extremamente infeliz, ressentida, daí vieram as feministas. E aí, hoje, mesmo a mulher que não é feminista, acredita em muitas mentiras contadas pelo mundo. E aí, essa mulher acaba desincentivando o homem a ser macho. Aí vem o pai de pet. Aí chega é a hora que vem o pai de pet. Porque o cara não precisa ter responsabilidade por nada. Porque o cara não precisa... Eu tenho amigos que contam histórias de casos onde eles vão levar uma mulher para jantar e ela dá bronca quando eles abrem a porta do carro. Porque ela fala, não, o que é isso? Eu não tenho braço agora? Então, a mulher desincentiva o homem a ser macho. Isso rola real, assim. Ela desincentiva o homem a ser macho, ela desincentiva o homem a querer ser pai. Porque que homem que quer ser pai hoje de uma mulher que vai passar o dia inteiro fora de casa? Ou que é independentona, que qualquer coisa, meu. Ser pai não, coisa, ser marido, tchau. né? Ser marido, ser marido. Não, e ser pai também. Porque que homem que quer... Eu entendo que tempos modernos. Eu sei, infelizmente, os tempos são esses. E, infelizmente, hoje, o normal é a mulher trabalhar. Infelizmente. Mas o natural é que o homem fique inseguro quanto a criar a sua prole, né, a sua família, sendo que tá ele fora de casa trabalhando e a mulher também. Sabe que Ou seja, vai delegar a educação. O mais importante, isso aí, a delegação
do treinamento de filhos. Sim, você imagina. Sim. Os dois estão competindo para ver quem ganha mais, os dois ficam fora de casa. Tem que contratar a Dona Maria, que tem uma família destruída, larga os filhos dela para lá, ela já é mãe solteira também, os filhos vão para vadiagem. Só que acontece o seguinte, quem treina as crianças, quem cria os filhos, é a Dona Maria, que os filhos dela tá tudo jogado. Então ela não sabe como é que cria isso, é cheio de bloqueio da família que ela veio, vai para dentro da sua casa e arregaça com a sua casa. Só que você bateu, você conseguiu ganhar mais dinheiro do que o seu marido. É muito difícil as mulheres hoje. Não sou contra ninguém trabalhar, não. Cada um que trabalha. É, claro, de acordo com as suas circunstâncias. Cada um sabe do teu, né? Quase 50% das famílias no Brasil hoje, dos lares, são liderados por mulheres. Aí alguém fala, estamos empatados. Pois é, pergunta para todas. Qual mulher que gosta de ser pai, mãe e ter que bancar tudo? Então, porque elas criam o problema, né? E aí agora elas reclamam do problema que elas mesmas criaram, né? Então, a tripla jornada. Pô, mas quem que ficou glamorizando o trabalho fora de casa, né? Foram as feministas. Parabéns. Uma conquista feminista. Não foi, né? Porque a gente sabe muito bem que antigamente as mulheres trabalhavam quando elas precisavam, porque ninguém... Acreditem, antes da nossa geração, ninguém era idiota de querer ficar lutando para trabalhar fora e ficar longe dos filhos e da família e da casa, né? Isso é uma coisa de agora. Mas então, uma vez que elas conquistaram esse belíssimo feito, elas reclamam, porque os homens também não são tão idiotas assim de querer lutar para fazer os afazeres de casa. Então, os caras não estão lutando, pelo amor de Deus, pelo direito de lavar louça, pelo direito de passar o aspirador. Não, os caras querem fazer o trabalho deles, voltar, pagar as contas e é isso aí. E a mulher não, né? Então a mulher agora tem que segurar essa marimba, então elas ficam se lamuriando pela internet, né? Postando a maternidade real, né? Posta aquela foto colheira, a menina tem cozinheira, tem babá, tem motorista, mas nossa, ela não dormiu coitadinha, né? O filhinho acordou de madrugada, a babá não acordou, ela teve que ir lá, daí ela posta a foto, a atriz da Globo posta a foto com a olheira, porque ela teve que acordar de madrugada e não dormiu, coitadinha. Então, tempo de mulheres fracas. Quem que é? Tem algumas atrizes que fazem, virou uma modinha, assim, algumas atrizes da Globo. É igual a galera do Fica em Casa, né? Fica em casa. Aí tá lá, enquanto fazendo live, passa na empregada dela. Teve um comentarista da Jovem Pan da esquerda até que aconteceu isso com ele. Então, o Fica em Casa, mas aqui em casa você tem que vir trabalhar, né? É isso aí. Vai lá, sua pergunta agora. Você não tá querendo polêmica, esse que é o problema. Você tá calminha, você tá evitando o processo. Pode perguntar. Não, assim, o processo é fácil, só não dá nomes aos bois. Isso a gente, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência, sabedoria do mundo a gente aprende. O que eu tô pensando, você tinha falado sobre os donos de casa. Eu queria saber da tua conversão, eu tenho curiosidade a respeito disso. 9 anos Você de nasceu idade, de família cristã? Não. 9 anos de idade, eu aceitei Jesus, com 11 eu fui batizado. E desde então eu tenho uma história de amar a Bíblia, amar a palavra. Né? E quem te mostrou? Foi assim, minha família era católica do IBGE também, de não, né, ser batizado na igreja católica, mas não frequentar. E meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. Quando eu fui morar com a minha mãe ia à igreja. Só que ela não falava, você vai aceitar nada. Um dia eu estava na porta da igreja brincando. Eu senti um negócio dentro de mim, vai lá e aceita Jesus agora. Estava rolando um apelo. E eu estava realmente brincando, nem ouvi nada da palavra, nada, tinha 9 anos de idade. E naquela hora eu falei, não sei o que está acontecendo, eu vou lá. Aí meu amigo, tá doido, o que você está fazendo? E meu filho mais velho tem 9 anos de idade hoje. Eu falei, eu não sei o que é, eu tenho que aceitar Jesus agora. Aí fui. E aí não deixaram eu batizar, porque eu era criança, e não batiza criança, né? E aí a luta gigante, eu estudando Bíblia e falando, e se Jesus autorizar? E tem até a minha foto do meu batizado, eu sou a única criança que foi batizada. Nossa. Com 11 anos de idade. E desde então, assim, eu venho conhecendo muito, né? E você tinha uma Bíblia? Você foi atrás de... Tinha, eu brigava no meio da rua com os outros por causa de Bíblia, com 11 anos de idade. Tipo Nossa, assim, que massa. O cara fala, não, isso aqui não existe, Jesus não é Deus. Eu, o quê? Com 11 anos de idade, eu aqui, Jesus é Deus sim. Fala sério. Tá. Falar nisso, tá aqui o livro dela, O Mínimo sobre Doutrinação, da Pietra Bertolazzi. Parabéns. Obrigada. Seja o primeiro de 300 livros que virão aí. Amém. É o seguinte, e eu estudei teologia, não quis seguir religiosamente isso, não é meu chamado, né? Então eu conheço um pouco da Bíblia, só que é o seguinte, o que transformou foi descobrir o reino. Jesus, ele não fica falando assim, vá a salvação, quem pregou a salvação e quem preparou o caminho para a salvação foi João, apontando para Jesus. Jesus só falou do reino dos céus.
Então, se você for pegar, teve um ano na minha vida que eu comprei uma Bíblia chamada Thompson, Eu tenho essa. com a letra vermelha na fala de Jesus. E eu dediquei a ler só isso. E eu assustei, porque Jesus e Paulo falam a mesma coisa, os dois exclusivamente. Reino, reino e reino. E em Lucas fala assim que o reino, ele... Se alguém falar que ele está aqui ou ali, isso não é verdade. O reino está em vós. E o reino é governar sobre a terra. O reino já foi inaugurado com o Espírito Santo descendo aqui na terra. E o religioso não sabe disso. E aí está o grande choque de religiosidade. Pessoas só acham que precisa ser salvo para não ir para o inferno. A salvação é um dom gratuito. O reino precisa ser exercido. Lá na palavra fala assim que desde esse tempo de Jesus, o reino é tomado pelo esforço. E o que é o reino? O reino começa numa casa. Qual que é a tentativa de esquerda, de comunista e de gente maluca? Destruir o reino. O reino é a volta de Jesus. Tem gente que não sabe. Está lá em Mateus 21:42, Mateus 24:14, falando que uma nação vai se levantar em testemunho para todas as outras nações em relação ao reino. E isso vai propagar o fim. E depois disso, vem o fim. Está em Mateus 21:42, você que está assistindo. Só, que Red Pill. E aí o que acontece? Um monte de gente fala, eu não sei o que você está fazendo com política. Nem eu. Mas uma coisa você tem que saber, Jesus vai governar politicamente a terra. Os cristãos são aversos à política, achando que estão esperando um Jesus que não vai ser político. Ele vai descer lá no Hermon, vai descer lá em Jerusalém e vai governar politicamente. Se você pegar Apocalipse 2:26, está escrito assim, ó. Ao vencedor eu lhe concederei autoridade sobre as nações. Paulo em outro lugar fala, acaso vocês não sabem, os reinantes, que vocês julgarão anjos? Imagina, tem gente que ouve nunca... Leu a Bíblia 8 vezes, nunca leu essa passagem. Você vai pegar em Apocalipse 3:21. Você vai pegar Apocalipse 3:21, está escrito, ao que venceu, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu pai. Quando você começa a entender a visão dos vencedores e do reino, isso não é invenção minha, não. Isso é uma corrente de gente que entendeu a fala de Jesus. Jesus está falando, é o reino. Todas as falas dele, quase 100% ele fala, é chegado o reino. Qual que é o grande lance? Quem entende? O esquerdista ele não é amador, ele é profissional anti-reino. O que significa? Nós temos que paralisar isso. Nós temos que atrasar mais uma geração. Nós temos que fazer essa geração não entender. Eu falo por mim. Eu não vou deixar outra geração resolver o que a gente tem que resolver nessa. Esse é o grande lance. Quem entende o reino, levanta os reinantes. Por exemplo, as parábolas de Jesus. São 44. 44 parábolas. E aí eu lembro uma vez na escolinha dominical, uma professora falando assim, por que Jesus conta essas histórias nas parábolas? Aí eu falei, uai, deve ser para contar um recado. Ela falou, não, ele coloca essas histórias para ficar simples para todo mundo entender. Eu aprendi isso com ela. Só que na Bíblia está escrito assim, os discípulos perguntam, Senhor, mas o que significa parábola? Ele fala, essa história é para que poucos entendam. Ouvindo, não entendam. E vendo, não enxerguem. Então, é o contrário do que ela me contou na escolinha dominical. A parábola, na lógica, é uma volta. E a parábola é um recado para os reinantes. Então, o que tem hoje? Você que está assistindo, talvez você fale, mano, o que está rolando aí? Tem 3 pessoas hoje no mundo. As não salvas, as salvas e as reinantes. E pelos filhos hoje não entenderem o que é ser reinante, os filhos das trevas, que têm mais prudência que os filhos da luz, estão assumindo o governo de tudo. E vão destruir absolutamente a base judaico-cristã. Eles vão destruir. Então, pela segunda vez na história, você vai ver o povo cristão diminuindo de tamanho. Você vê, nós somos 2,2 bilhões. Se todo mundo fosse cristão mesmo, a gente resolvia o problema da Terra até sexta-feira. Mas não é cristão. Nós temos um monte de gente que está em movimento religioso. A gente não tem cristão o suficiente, né? Não, mas é o que você falou, com ímpeto político, talvez. Não, cristão, assim, não, cristão tem o que se diz cristão, a gente tem de um tudo, né? Mas se tivesse 2 mil reinantes, com a vida comprometida e tudo comprometido, acho que até, ao invés de sexta-feira, até o final do ano, dava certo. Agora, 2 bilhões de pessoas que falam que imitam um cara e no final qualquer coisinha arrega, que qualquer crítica para, que qualquer processinho, que qualquer coisinha vai parar. Esse é o problema do cristianismo. Do jeito que está, na minha perspectiva, do hoje... Eu estou me sentindo um lixo. A gente vai levar uns 900 anos para fazer o que está escrito lá. Porque todo mundo precisa de ouvir a mensagem. Ninguém precisa converter. Não sei se você sabe disso. O apelo de quem é salvo precisa salvar os outros. Não, você só precisa pregar. Jesus falou que você... O Espírito Santo faz o resto. Não, e se não fizer também não tem problema. Vai pro inferno e acabou. Sim. O dia que eu entendi o papel do reinante,
eu prego mais pra quem é crente do que pra quem não é. E um monte de gente converte de todo jeito. Sim. Todo jeito. Tem live que 2.000 pessoas convertem, vai lá e manda mensagem. 2.000. Só que, sim, é muito mais difícil os crentes de hoje do que os não crentes. Você nunca mais vai esquecer desses 3. Os não salvos. Eles são completamente contra a obra da cruz e não tem revelação nenhuma do que é reinar. Os salvos, eles não amam Jesus. Eles não querem suportar a ideia de ir para o inferno. Porque os que amam Jesus começam a reinar. E isso é um grande lance. Quando você começa, tá interessante olhar pro seu rosto agora, você tá assim, não, caramba. Tipo, pá. Esse é o grande lance. Quando você entende o recado do reino, você usa a sua empresa vira igreja, sua vida vira igreja. Isso sim, isso até é uma premissa católica, né? Você tem vários santos que fizeram isso através, que falaram sobre edificação através do trabalho, o próprio São Bento, né, que criou a história dos monastérios, teve São José Maria Escrivá. Mas o que eu venho falando a respeito disso é o seguinte: a política é um dos âmbitos da nossa vida. Porque, e eu recebi esse feedback até de uma amiga querida minha esses dias, ela falou: Pietra, nenhum comentário que você fez na Jovem Pan sobre política durante quase um ano mudou a vida de alguém quanto o que você falou agora em uma semana. E eu venho falando o quê? Sobre você edificar o seu lar. É que eu falo mais para mulheres, né? Também tem essa história. Que eu comentei com essa minha amiga, eu falei, eu cansei eu fui umas 2 vezes no cartel, depois das eleições, das manifestações, mas assim, e o que eu cansei de ver foi mulher com micro shortinho jeans, o cropped, batomzão vermelho, enrola a bandeira do Brasil, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, vai lá, então, e acha que a política é time de futebol, né, se diz conservadora, né, com o shortinho aqui, porque hoje é conservador, né, usar um batom vermelho, diga-se de passagem, botar a barriga para fora, mas e aí ela chega em casa, essa menina, muitas vezes é mãe solteira, muitas vezes tá num casamento e larga o cara porque eu mereço ser feliz, né? Então todas essas premissas mundanas que hoje estão disseminadas, essa pessoa cai, né? Porque ela está preocupada em mostrar a virtude, né? Através do posicionamento político dela. Ela acha que falar que ela é conservadora é algo virtuoso. Só que ela não quer praticar isso na casa dela. Então, eu te digo que 90% das pessoas que eu conheci nesse meu tempo atuando enquanto comentarista política é exatamente isso que eu estou falando. Então, vira uma coisa assim, sem alma. A pauta política hoje da direita virou uma coisa meio desalmada. E isso me desanimou muito. Então, eu comecei a falar sobre comportamento e sobre mulheres que, sim, devem viver em celibato e que, sim, não devem se separar para ser mais feliz. Né? Porque ele me faz infeliz, né? Aquelas histórias todas que a gente sabe. Porque na terapia ela escutou da psicóloga que ela merece ser feliz. Né? Daí, de novo, aquela história, né? Como se a nossa vida fosse só sobre prazeres momentâneos. Né? E aí ela vai lá, pede um divórcio, mas ela está acampando lá com a bandeira do Brasil falando Bolsonaro. Você entende? Então, o meu olhar hoje é mais sobre em direção a isso. Deixa eu explicar que ela está fazendo besteira. Deixa eu explicar que primeiro ela precisa... Sabe aquela história meio de Jordan Peterson? Tipo, arruma sua cama antes de querer mudar o mundo? Sabe o que está acontecendo? A gente está confiando numa pessoa para essa pessoa mudar o país. Sim. Nós já provamos... Esse é outro problema. O governo Bolsonaro foi extraordinário. Uma idolatria, inclusive. Não, foi extraordinário o governo. Sim, eu também acho. O problema é que mudar a vida da pessoa não é com política. É isso. Para mudar a vida da pessoa é mudar a mentalidade, é fazendo ela prosperar. E quando o brasileiro prospera, tem um negócio chamado crescimento econômico, que agora a gente está com retração econômica. As pessoas não entenderam isso até agora. Elas estão botando a ficha de um lado do país, dividido realmente ao meio. 60 milhões para um lado, 60 milhões para o outro. Não, coloca o pai dos pobres. Não, coloca o cara que fala o que pensa. Na verdade, é você que tem que se colocar. Você que tem que falar assim, eu preciso de mudar a minha vida. Sim. E isso não é ser contra o Brasil, mas acreditar numa pessoa, seja Bolsonaro, que seja o Enéas, que seja qualquer um. Não é muito inteligente, né? Não é nada inteligente. Eu tô fofa hoje mesmo. Então, assim, você que está assistindo isso, é muito legal você ver alguém lacrando, você ver qualquer coisa acontecendo, mas tem um problema. O problema é que a sua vida não vai sair do lugar. Esse é o problema de todo mundo que fica assistindo e fica querendo botar a fé em alguém. No dia que a eleição aconteceu, eu falei para todo mundo, eu não vou sair daqui não. Eu fiz 1000 lives ano passado, de 1º de setembro a 11 de janeiro. Nossa. 1000. E na hora que bateu a 1000ª, eu falei, agora parei, chega. 1000 lives, um absurdo. Fazia assim, 3 por dia. Mas na hora que acabou a eleição, eu falei, eu não vou parar não, vamos continuar.
Mas eu vou lançar um projeto pra você. Você vai virar presidente da sua vida. Você vai cuidar da sua vida. Vamos acordar de madrugada, Perfeito. vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você entrou pro time do 5am, eu tô nessa. Acorde 5 horas, banho gelado. E você faz isso? Sim. Eu faço isso tem uns 10 anos. Então, eu comecei depois das eleições. Falei, bom, preciso fazer alguma coisa por mim, pela minha filha. Né? E assim, para vocês que estão assistindo, eu quero deixar um recado, porque ficar só ouvindo também é muito chato. O que você pode fazer para mudar o país? O que muda o país é abrir empresa, abrir posto de trabalho e gerar renda. Quem que faz tudo isso? Não é o governo não tem essa intenção. Eu sei que é legal pôr pressão no Luiz e tal, né? A gente torcer para ele cair e tal. Só que não é isso o jogo. Isso é torcer contra o Brasil. O jogo é você pôr pressão em você. Então hoje, se você conseguir mudar uma mulher, o mais interessante é que comentando como político, eu acho que você tem uma energia muito boa nisso, continue. Não deixa isso. Só que isso não te dá um ROI para pagar um processo. ainda tem isso. Isso não te dá. Não te faz crescer como pessoa em ninguém, igual a sua amiga falou. Mas uma única pessoa que você conseguir transformar, isso vai revolucionar o país. Isso vai mudar tudo. Então... Porque eu acho também, Pablo, desculpa interromper, é que é natural. Uma vez que a mulher entende o papel dela, uma vez que ela entende que a coisa mais importante que ela vai fazer na vida dela inteira não é virar CEO da empresa, é criar bons seres humanos, né? Ter uma família forte. Ter uma família forte, fazer um papel de submissão belíssimamente bem feito. E isso é uma outra coisa que eu falo, que é super contracultural. Ah, você é a favor das mulheres serem submissas? Totalmente. Claro, mulher deve ser submissa. Aí o erro é, hoje homens estão fracos, né? Hoje tem um monte de pai de pet aí, então a mulher tem que ser submissa a homens que não têm uma moral alta. Então, isso está errado. Isso não é cristão, né? Porque o cara tem que estar sob a mesma missão. Sabe o que pode ajudar nessa questão da submissão, até para potencializar essa mensagem que você fala? A submissão, ela não é hierárquica. A submissão, ela não é na vertical. Ela é na horizontal. Se você for pegar os países orientais, tanto o Islã como o judeu e tudo, eles se colocam à frente da mulher. Então, na horizontal, homem morre primeiro. Então ele se põe na condição. E Jesus deixou claro, morra pela esposa. Então é homem na frente, a mulher atrás e as crianças atrás. O que é horizontal? Horizontal é eu vou primeiro, eu trago o mantimento, eu te defendo, vai descer a escada rolante, você vai na frente, você vai andar na rua, na calçada, eu olho e falo, mas esse cara não sabe nem ser homem. Sabe por quê? Porque se o carro tá passando aqui na calçada, entre você e o carro tem que estar o homem. Porque se for atropelado, você consegue salvar a mulher. E os caras andam tudo ao contrário. Os caras não entendem. Na escada rolante, descendo, você vai na frente. Na escada rolante subindo, você vai atrás. Porque o perigo tá a cair para trás. Então o homem tem que ser essa pessoa. Mas cadê eles? Cadê eles? Pois é. Só que aí você falou um negócio muito forte. Cadê as mulheres também? Desconfiguraram todo mundo. Eu tenho uma pergunta para você. Pode falar. Eu só quero dar um parênteses, porque as pessoas têm a tendência a... Assim, da forma como eu expliquei antes a questão do Adão e da Eva, vão falar, é machista, falando que Adão pecou só porque... Não. É claro que se ele pecou, a culpa do pecado foi dele, não da Eva. Eu não quis dizer que a mulher é culpada de todo o pecado do mundo. Não foi isso. Foi que Deus sabe da fragilidade do homem perante a beleza feminina. O Provérbios fala que a mulher sábia edifica a casa. Sim. E a tola destrói com a própria mão. A Eva destruiu o jardim. Sim. Isso é uma coisa nítida. O Adão, sendo um bom marido, isso é assustador que eu vou falar. Cuidado com o que você vai fazer com esse vídeo. Adão, sendo um bom marido e morrendo pela esposa, ele foi junto. Ele poderia descartar ela. Ele sabia que aquilo ali ia dar o maior problema da vida dele. Só que a Eva, por tolice, por não acreditar no que Deus falou e por acreditar na serpente. É engraçado, a serpente falou, Deus acha que Deus está com medo, né, de você. Não falou a expressão medo. Fala, Deus, certamente você será como Deus. É o que está escrito em Gênesis. Ali em Gênesis 3, aí, não era só Eva fazer uma pergunta, mas se isso aqui vai fazer eu ficar igual a Deus, por que você não come então, serpente? Prova para mim. É verdade, olha. Faltou um treinamento ali, né? Mas beleza. O negócio do Adão, ele foi para proteger ela. As pessoas não entendem isso. Não é que a Eva convenceu, vamos comigo, vamos todo mundo se matar aqui. Eu nunca tinha pensado. Não, o homem foi, porque... ele saiu dela. O que eu amo na feminista não tem homem sem mulher. Pois é, a primeira mulher saiu do homem. Sim. E a submissão que eu falei, eu termino, para curar um monte de gente que não entende, é achar que tem uma funcionária. E a submissão não é hierárquica.
Você é um com a pessoa e plenitude não tem hierarquia. É 1 vezes 1 é igual a 1. Então, você casa com a pessoa, ela é 0,5, é só respeitar Aristóteles e matemática. Pessoa é plena. Por exemplo, você é plena e casa com um cara que é nota 0,5. Multiplica o cara com você. Qual que é a nota dos dois? 0,5. Agora você é uma pessoa destruída. Tipo, o seu passado, você me contou um pouco. Era doido e fazia doideira. 0,5. Você casa com um cara 0,5. Qual que é o resultado matemático desse casamento? Pior do que a nota individual, dá 0,25. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25 de resultado. Olha a fórmula para ficar pior do que andar sozinho. Isso é matemática. Se respeitar esse negócio chamado matemática, vai dar certo a sua vida. Então, quando uma pessoa fala submissa, você tem que entender que no plano original, a parada não era submissão. Isso é uma condenação. Só que não é hierárquica. Se você curar isso na sua cabeça, você que é mulher que está assistindo, entender o que é essa relação, você vai se sentir protegida e vai pôr um macho na frente. E aí eu tenho uma pergunta em relação a macho e fêmea. O que você acha da ideologia de gênero? Que é errado. Acho que é errado. Bom, acho que é engraçado, né? Esses dias eu comentei até num podcast que eu fui, porque falei assim, não, porque essas coisas que você vem falando... Eu falo, então, os vídeos meus que mais viralizam hoje são de coisas que são tão óbvias pra mim que eu não tinha ideia de que iam viralizar. E as coisas que eu acho que iam viralizar nunca viralizam. E as coisas que eu falo naturalmente, porque eu hoje me preocupo em viver num mundo tão bolha, né? Eu me abstenho de ver TV aberta, quase não vejo Netflix, eu tomo muito cuidado com os livros que eu leio e tal, com os cursos que eu faço. Então, eu vivo meio que no mundo à parte. Aí, quando me perguntam um troço desse, eu falo, bom, é errado, né? É tão errado que... por onde a gente começa a falar o quão errado é, né? Tipo assim, você perceba que a gente está hoje num momento que a gente tem que explicar que se o Joãozinho se olhar no espelho e ver a Mariazinha, ele talvez tenha alguma coisa na cabeça dele que não esteja funcionando legal. Inclusive, tiraram, se não me engano, era o CID 6411. Tiraram do catálogo de doenças, né, o transtorno sexual. Porque, de fato, você se olhar no espelho e não se ver da forma que você é, não enxergar a realidade, não pode ser algo normal. É um distúrbio. Ou seja, você hoje ser viciado em videogame está lá no CID. Mas você se enxergar uma borboleta no espelho, ao invés de se enxergar como Joãozinho, te transforma numa pessoa que foi oprimida pela sociedade e agora tem que ficar provando e encarando o patriarcado opressor para falar quem você é. Quem, na verdade, estão te falando que você é, né? Ou, sei lá, se você for o 0,001% que tem esse distúrbio, porque ele existe, e aí sim você se firmar enquanto é isso, entendeu? Mas é muito... Para mim é uma pauta que, assim, eu acho bizarro a gente ter que explicar. O que esperar de uma geração que não sabe o que é ideologia de Gênesis, cria confusão até hoje, sabendo que foi ensinado nas escolas que você não é imagem e semelhança de Deus, mas sim você é prima ancestral do macaco, porque o Darwin tinha problema com Deus. Entendeu? Sim. O que se esperar? Já foi plantada a base é essa, você desvincular a sua filiação de Deus. E não é religiosidade, é Gênesis 1:26, tem nada a ver com religião. Tá lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e que ele domine sobre os animais do céu, na terra e na água. Ponto, é isso. E os animais que rastejam também, toma cuidado com eles. Está escrito assim. Depois vem um propósito. Sim. Governa, sujeita, multiplica e enche a terra. O que esses caras estão fazendo? Exatamente o contrário. Perfeito. O que acontece? Perfeito. Com todo respeito à liberdade, liberalidade, livre-arbítrio de qualquer pessoa que estiver me ouvindo ou que venha ouvir, só existem 2 gêneros. Os outros 32 que vocês chamam de gênero é comportamento ou 32 formas de falar que é gay com outro apelido. Tá tudo bem. Eu tenho cunhado que é homossexual e é casado e eu nunca faltei com respeito. Mas esse momento é tão triste porque você não pode falar a verdade. Você sabe que existe você é intolerante. Sabe o que acontece? Eu sou a favor de todo tipo de intolerância ser combatida. Sim. Eu não sou intolerante. Se você acredita nisso, isso não vai mudar a realidade. Sabe o que acontece? Um dia eu percebi que o mundo realmente está com um problema quando as pessoas começaram a se auto-intitular de qualquer coisa e falar, você tem que aceitar, porque eu estou falando, eu sou uma girafa. Aí você fala, mas você é gente. Não, eu sou uma girafa. Aí você vai tomar um processo porque você não aceita que a pessoa é girafa. Cheguei numa pessoa e falei, olha para mim. A pessoa é esquerdista, com essa mente já toda cauterizada, coitada, fundida e batida as bielas. Eu falei, eu tenho 3 metros de altura. Ela falou, não tem lógico o que você está falando. Tem, eu tenho 3 metros de altura.
E ela foi caindo igual um pato. Aí eu falei, você é alturofóbica? Você tem problema com gente de 3 metros de altura? Não, você não tem nem 2. Pois é, mas eu me vejo com 3 metros de altura, do tanto que eu sou poderoso e alto. Ela, mas não tem lógica. Foi a mesma coisa que não tem lógica nenhuma você falar que é outra coisa. Não, quebrou a lógica. Agora, uma pessoa livre, um cristão, ele é livre a ponto de respeitar o que você acha sobre você, mas não de mudar a realidade. Você que está assistindo, você tem que aprender uma coisa. A realidade, ela é medida pelo o sentimento e a emoção. Como que é isso? O mundo real é árvore, rio, gente, planeta, ar, fogo. Isso é mundo real. Bolsa de valor, virtual. Ideologia de gênero, virtual. Maluquice da sua cabeça. Tudo que você falar é coisa virtual, é coisa da sua cabeça. O que significa isso? O sentimento é a interpretação da realidade. Cada um interpreta o sentimento de um jeito. Você que está assistindo, às vezes ouvindo, vá lá para o YouTube que você vai pegar isso aqui. Ó. Eu vou cumprimentar a Pietra agora. E eu quero que todo mundo comente o sentimento que vocês vão ter. Vai ser a coisa mais assustadora e vai libertar todo mundo. Se estiver só ouvindo, vá no YouTube que você vai assistir. Ó, vou cumprimentar a Pietra. Vem, Pietra. Ó, vou cumprimentar ela e faço isso. Qual o sentimento? Fala o seu, rapidão. Qual foi? Tipo, que desagradável. Que desagradável. Você que está aí aqui da minha equipe, ó, que está aqui, qual foi o sentimento? Nenhum, porque não estava prestando atenção. O seu sentimento? De tipo, tristeza. O seu sentimento? De desprezo. Sabe o que aconteceu aqui agora? 5 pessoas contando comigo, cada um tem um sentimento diferente na mesma ação. Eu ainda falei que iria fazer algo. Você nem prestou atenção, você que está assistindo. Que bom isso, Pablo. Então, cada pessoa, isso é um exercício. Eu quero que todo mundo comenta aí. Se você não tiver aonde comentar, grita. Você foi grosso, você não pegou na mão dela. Para quem está assistindo, quem está só ouvindo, ela foi me dar a mão. E na hora que ela foi me dar a mão, eu desviei a mão e fiz um movimento de não pegar na mão dela. O que aconteceu? Para um foi deselegante, para o outro ele foi tirão, o outro ele é arrogante, ele é machista. Cada pessoa tem um sentimento. Deixa eu te explicar algo. Eu respeito seu sentimento, ele só funciona na sua cabeça. No mundo real eu estava fazendo uma simulação do que é testar o sentimento que está na cabeça de cada um. Ótimo. Então, uma dica que eu dou para todo mundo é cresça. Apesar de eu estar te falando que existe só a ideologia de Gênesis, eu vou usar seu argumento na sua peça inicial, sendo jurista que sou. Você pode pedir assim, vou processar o Pablo porque ele falou que não existe ideologia de gênero. Olha o nome, ideologia, não é realidade de gênero. Isso é uma coisa que eu ia comentar, porque Darwin é uma teoria, né? As pessoas ainda não entenderam que teoria não é um fato. Né? A teoria da evolução de Darwin não é um fato. Então, e você pensar que o ser humano veio de um macaco é tão doido quanto você pensar que o Joãozinho pode ser uma... a comunidade científica é primo ancestral, não é do macaco direto, entendeu? É do primo veja, ancestral. Mas tem um veja bem, né? Veja bem, não, mas ou seja, é do macaco. Só que vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teste lógico, você vai me ajudar. Imagina se a Terra tem um útero, você sabe disso, né? Quando você coloca um sêmen na Terra, ela te dá uma árvore. A Terra. A Mãe Terra. Sim. A Mãe Terra, olha, eu nunca tinha pensado. Tá, mas e aí, ela agora vai pegar a ideologia de gênero e vai tirar o útero. Nunca mais vai dar uma árvore ou um fruto à Terra. É o que as pessoas estão forçando a fazer. Mudar ideologicamente a natureza é a mesma coisa de pedir para a Mãe Terra virar Pai Terra. Eu vou plantar e ela nunca mais vai responder, nunca mais vai sair uma árvore. Sim. As mulheres de hoje, mulher com 19 anos, eu com direito, eu quero tirar o útero. Cara, assim, de verdade, eu cidadão, tá? Eu cristão. O corpo é seu. Você vai responder para quem te deu esse corpo. Agora, você obrigar a gente a aceitar essa maluquice sua, você não tem nem maturidade de fazer um negócio desse. Eu curti demais uma frase do Elon Musk, que falou o seguinte, que pais que defendem a troca de sexo dos seus filhos pequenos deveriam pegar prisão perpétua. Você viu essa? Não, mas... O Elon falou. Sabe o que acontece? Vocês estão tudo malucos, vocês não sabem nem interpretar seus sentimentos, nem sabem o que é a emoção que vem depois do sentimento, nem conhecem o mundo real, ignoram a lógica e querem que todo mundo engole isso. Quem que vai engolir uma besteira dessa? Vocês ficaram loucos. Agora, um homem livre como eu tenho algo para te falar. Pensa o que você quiser, só não me obriga a ser bobo e burro igual você. Isso é uma coisa que eu queria deixar claro. Eu não quero confusão, não precisa ficar brigando. Não vou mudar, a não ser que tenha um embasamento lógico. Alguém fala pra mim, você fala demais de Deus. Qual que é o problema? Eu sou cético. Eu duvido que você é mais cético que eu. Duvido.
Eu sou o cara que, antes de falar do milagre, eu quero saber como é que funciona a equação do milagre. Quando você começar a falar pra mim de qualquer coisa, eu esqueço. Eu amo debater. Eu vou debater com a pessoa, pergunta, qual base que você quer debater? Então, por exemplo, se uma pessoa é espírita, ela fala, o que você acha da reencarnação? Eu faço uma pergunta pra ela. Você quer discutir com base bíblica ou com base religiosa sua? Porque na sua base religiosa eu dou conta de discutir. E te provo alguma coisa. Eu adoro debater com espírita. Então, só que é um problema. Eles são os mais caridosos desse país, Sim. a religião poderosa. Eu não discuto com alguém que tem base trocada. E o maior problema nosso Porque é você querer considera discutir. que eles vivem na ignorância. Não, eles usam uma base. Mas Isso é a base ilógico. é um relativismo bíblico, né? O que Allan Kardec fez. Também. Não, então. A Bíblia não é sagrada lá. E assim, eu estudei teologicamente o Espiritismo. E não estou falando mal de ninguém. Eu só estou falando. Você quer discutir o assunto com sua base de Allan Kardec, você quer usar a Bíblia? Vou te dar um exemplo aqui, ao Como vivo. é que você discute o cristianismo sem a Bíblia? É a coisa mais simples Porque do mundo. eles partem tem 5 livros lá do Allan Kardec, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é o que eles mais citam. Como é que lá. você não vai partir da base bíblica falando Vamos de lá. um relativismo bíblico? Se a pessoa não quer usar a Bíblia como argumento, não há discussão. Porque agora, boa. você é espírita e quer discutir, eu entendo um pouquinho mais que quase todos os espíritas sobre o espiritismo. Por quê? Porque eu estudei. Então, a sua base, bora testar ela. E é muito científico o espiritismo. Tem ciência lá dentro, tem ciência. Allan Kardec era um matemático, né? Então, Elas tem dizem. ciência. E eu gosto de discutir, porque tem base. Só que aí a pessoa fala, não, vamos discutir na Bíblia. Então, pode fechar, acabou a discussão. Por quê? Você acredita em demônio? A pessoa fala, não. Você acredita em milagre? Não. Ué, mas Jesus, o primeiro ato dele é expulsar o demônio e fazer um milagre. E agora? Ou seja, vamos fechar a Bíblia e vamos... Ou seja, tem que reduzir o assunto. O assunto é menor do que você imagina. Nossa, você está bem mais à frente Então, do que eu. a questão de troca de base, o que eu falo? Você vai discutir Muito bom. com um esquerdista. Ou com um direitista. Tem direitista que não dá para discutir, porque ele é louco. Ele não usa Sim. base lógica. Sim. Pois é, ele pega qualquer vídeo, qualquer coisa e pau nos outros. Não, calma aí, qual que é a base? Eu não falo isso para diminuir ninguém, eu falo, vamos discutir com base. Por que Hitler matou que tanto de gente? Base dele era purificação da raça ariana. Quem era o povo que mais deixava o alemão revoltado? Judeu. Enquanto o povo alemão estava na rua comendo sopa, tomando sopa, o judeu estava com o negócio dele aberto. Ele falou, bora pôr a culpa neles. 6 milhões de pessoas morreram. Qual a base lógica disso? A vitimização. A mesma de Lúcifer, a mesma de Eva, a mesma da serpente, a mesma de todo mundo. O Olavo de Carvalho fala muito sobre as camadas, né? É a camada 4. Que a gente fala, né? O afegão, o pessoalzão hoje, no geral, fica nessa camada 4, que é a camada da infantilidade emocional, que é exatamente você agir de acordo com os seus sentimentos. Então, e é bem ególatra também essa camada, porque tudo diz respeito a você. Então, se a gente está falando aqui alguma coisa que esteja criticando alguma atitude dessa pessoa, ela vai se sentir ofendida e ela vai desligar a live. Porque, putz, a Pietra falou mal de mulher que usa batom vermelho. Quer dizer, eu não falo mal de mulher, eu falo mal do batom vermelho. Aí a pessoa fala assim, tá falando mal do batom vermelho e eu uso. Não gostei dessa mulher. Ela desliga. Isso é quarta camada. Porque a pessoa não tem a segurança para falar, eu faço isso e dane-se o que outros estão falando. E ela tem essa tendência a levar tudo para ela e para o âmago mais sentimental da cabeça dela. Né? Então, assim, ele falou, olha, eu gosto de 90% do que ela fala, mas ela falou isso, então não tá bom. E aí já vira hater. Eu tenho vários casos assim. Ela não consegue aproveitar o que é bom. Paulo Exatamente. fala isso. Ouça tudo, retém o que é bom. Tem gente agora que tá com raiva, porque é espírita, ouviu um pedaço, Sim. agora já invalidou, Sim. acabou. E pronto. Exatamente. O que você tem que entender é que dá pra ouvir tudo e reter o que é bom. Dá pra aprender com o diabo, ué. Dá pra aprender com o diabo. O diabo sabe que é derrotado, não tem solução e não desiste nunca. Quem tá assistindo é filho de Deus e desiste todo dia. Dá pra você aprender com o diabo. Cada frase que ele tem, né? Incrível. Então, isso vai mudar tudo. A Sim. pessoa subir o nível dela. Nós vamos pro final aqui agora, vamos num ping-pong aqui. Em uma palavra, quem é o Lula pra você? Em uma palavra. Você também, hein? Vamos pular, deixa essa por último. A Jovem Pan, em uma palavra. Foi divertido. Assim, Divertido, tá bom. divertido. Tá? Casamento. Esse negócio difícil. Quando Deus mandar. Se for da vontade de Deus, não é se Deus quiser, porque vão entender Não, que eu tô... a vontade de Deus É é. a vontade de Deus. É a vontade dele. Cuidado com frequência, tá? Vou falar em código aqui pra você. Cuidado com frequência. Sempre pegue uma frequência de alguém e coloca num balanço lógico. Porque senão você pode
Fazer a coisa certa e se privar de coisas que não fazem sentido. Cuidado com isso. Sempre manter a sua mente aberta, pronta para aprender. Esse é um código que quem está ouvindo não vai entender. Mas como você já me explicou uma palavra que começa com S e termina com E, cuidado com isso. Coloca isso sempre num balanço lógico para ver qual que é a lógica disso. Se alguém está em ipsis litteris, se alguém está em lato sensu com isso. Eu não quero que ninguém entenda. O recado foi para você. Filhos. Peraí que eu tava distraída com o que você tinha falado. Meu, esse ping-pong tá, né? Filhos. Missão. Tá. E qual o recado que você manda para as mulheres do Brasil? Se você pudesse falar com todas elas agora, ao mesmo tempo, o que você falaria para elas? Busquem uma vida em Deus antes de qualquer coisa. Depositem tudo que vocês quiserem na vida de vocês. Aliás, eu diria mais. Eu recomendaria que mulheres tivessem como maior objetivo de vida fazer a vontade de Deus e não fazer as suas próprias vontades. Boa. Só as feministas vão amar. Elas vão amar. Não faça as suas falou vontades. Deus, falou independer da vontade de um homem, né? Gente, essa aqui é a Pietra. Sigam ela aí, tá aí na legenda. Tamo junto. Obrigado por você ter atendido esse convite. Eu que agradeço imensamente o convite. Obrigada. Nossa motivação não é arrumar problema, nem processo, nem nada, mas é fazer um movimento de dor, né? Tirar uma ideia da cabeça hoje tá similar à condenação que Eva recebeu lá no Éden. Parir dói. E gente que não pensa também, na hora que começa a pensar depois de um choque desse, e aí vem muita dor. Seja bem-vindo a esse mundo das dores. Você precisa pensar, você precisa questionar, você precisa se posicionar, você precisa testar logicamente as coisas. Fechou? Deixa seu comentário aí. Comenta assim, ó, Pablo, traz o fulano, traz a fulana, traz o esquerdista. Não sei se você assistiu um vídeo meu com a professora? Não. Esquerdista? Nossa, vai chorar. Foi destruição em massa, assim, você tem que assistir. Debate teu com a professora? Na televisão. Professora. Isso eu vou procurar. Não, mas destruição mesmo. Você vai ficar muito animado. Um beijo no seu coração. Vá cuidar da sua vida. Isso é importante para o Brasil. Você prosperando. O Brasil vai prosperar muito mais. Obrigado, viu, Pedro? Eu que agradeço, Pablo.